A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agora para o 5º vídeo, pequenos vídeos, sobre este tema que é tão importante, principalmente nesse momento de crise financeira que nós estamos passando, motivada aí por essa crise mundial da Covid-19. Nós estamos tratando sobre a questão de empréstimos, de dívidas, de ser fiador de dívida, tratando sobre o tema deste livro, que é Negócios à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos tratar sobre um mandamento fundamental, que é pague o que deve. Creio que agora você percebeu que, embora Deus jamais tenha proibido o fazer empréstimos, ele estabeleceu alguns princípios para orientar o seu povo. E o autor chama esses princípios de princípios do não. Não faça empréstimos sem necessidade, não seja fiador e não faça dívidas de longo prazo. Note que ele chama isso de essas afirmações de princípios. A palavra de Deus normalmente se divide em duas grandes categorias: princípios e mandamentos. Em geral, princípios são instruções que nos ajudam a tomar decisões inteligentes, portanto, não são absolutos. O livro de Provérbios, por exemplo, contém mais de uma dúzia de advertências sobre avaliar dívidas de terceiros. Elas não são mandamentos, mas são princípios. Em outras palavras, ser avalista não é pecado, é tolice. Como Provérbios 20:16 diz: tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Qualquer pessoa que foi avalista de alguém conhece muito bem a sabedoria desta orientação, desses princípios. Mas se ainda assim você deseja ser avalista, sinta-se livre para fazer isso. Só não espere a aprovação de Deus para isso. Além dos princípios, a palavra de Deus contém também absolutos. O mandamento bíblico mais importante sobre empréstimo é: você tem que pagar o que deve. Não há outra saída para o cristão no tocante ao pagamento de uma dívida. Uma vez que a lei não envia mais o devedor para a cadeia, os inadimplentes, para a cadeia, então se tornou uma tendência a considerar isso como se não fosse um pecado. Mas as Escrituras deixam claro que a quebra de uma promessa, de um voto, é pecado. A Bíblia descreve uma pessoa que não paga suas dívidas como ímpia. O ímpio toma emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Salmo 37, versículo 21. O credor tem uma autoridade implícita que inclui o direito de punir o inadimplente. Em Mateus 5, 25 e 26, o Senhor instruiu os devedores a implorar o perdão dos seus credores. Obviamente, nessa passagem há um profundo significado espiritual, mas ele retirou essa analogia da vida real. Quando se adquire um empréstimo, o cristianismo exige que seja pago o que se deve. George e sua esposa é uma ilustração, um exemplo que o autor aqui nos conta. George e a sua esposa Marta dirigiam um restaurante. Ele não era cristão e não tinha o maior respeito pela maioria dos que eram. Marta, todavia, era cristã e seu marido considerava os amigos da igreja da esposa como pessoas que só queriam se aproveitar, filar a comida.
por causa dos inúmeros cheques sem fundos que emitiam, George parou de aceitar os cheques dos cristãos que jantavam no restaurante após os cultos. Ele os via como um bando de hipócritas caloteiros. Assim que o restaurante de George e Marta prosperou e puderam contratar mais funcionários, começaram a fornecer comida para eventos das empresas locais e também para várias igrejas na época de Natal. George, porém, previu: é só uma questão de tempo até que algum grupo religioso tente nos enganar no pagamento. Aí ela respondeu: se isto acontecer, vou me lembrar de que estou fazendo isso para o Senhor e não para as pessoas. Para surpresa de George, não foi um religioso que lhe causou prejuízo, foi uma grande empresa da qual já tinha feito vários negócios. Esta companhia lhe devia cerca de $6.000 em encomendas e serviços. Numa manhã de segunda-feira, George lia o jornal e se deparou com um artigo informando que o presidente daquela empresa pedira falência. Quando ligou para a empresa, ouviu más notícias. Senhor, receio que essa conta não será paga em breve, Os maiores credores forçaram a liquidação total da companhia e os débitos excedem em muito os ativos. Roubo de novo, resmungou George. Dessa vez não foi por um dos meus amigos religiosos. Conheci o presidente da empresa e talvez até fosse um trapaceiro, mas pelo menos ele não fingia ser religioso. Cerca de um ano depois, George sofreu o primeiro de vários ataques cardíacos, que o deixou impossibilitado de trabalhar normalmente. Marta não conseguia cozinhar sozinha, e então tentaram vender o restaurante. Porém, na cidade havia poucas pessoas que possuíam capital suficiente e experiência para adquirir o negócio. Um dia, George estava no restaurante verificando documentos com o objetivo de fechar a empresa e vender os equipamentos e a propriedade. Ouvindo alguém bater na porta, empurrou sua cadeira de roda até a entrada, destrancou a porta e se deparou com o presidente da companhia falida. O que você está fazendo aqui? Perguntou George com desprezo. Pensei que tivesse saído da cidade depois da falência. Sim, eu fui embora. Nós voltamos para Vermont, onde vive a família da minha esposa. Então, por que está aqui de novo? Vim para me desculpar com você e com todos os outros a quem devo. Sei que errei em não tê-los avisado dos meus problemas financeiros. Você não fez nada pior do que os demais, disse George amargurado. Todos chutam os pequenos comerciantes quando estão caídos. Eu não queria te deixar nessa situação e todas as pessoas nas quais negociei haver navios. Acho que sempre me considerei um homem honesto, mas só agora percebi que era honesto quando conveniente. Mas o que você quer de mim? George perguntou rapidamente, rispidamente. Nada, ele respondeu. Ouvi falar sobre seus problemas de saúde e queria ajudar. Eu me tornei cristão. O ex-presidente hesitou quando viu o desdém estampado no rosto de George. Ah, muito bem, agora você se juntou ao grupo, resmungou George, começando a fechar a porta. Você não era religioso quando nos trapaceou, então resolveu se apegar à religião. Espere, George, disse o ex-presidente segurando a porta. O que queria lhe dizer é que quero restituir todo o prejuízo que você teve com o fechamento da minha empresa. Como? Você quer me pagar? Eu pensei que tinha pedido falência. Pedi, mas isso não me isenta da responsabilidade de pagar minhas dívidas. Os cristãos sempre têm de pagar o que devem. A Bíblia ensina que isso é a coisa certa a fazer. Puxa, é a primeira vez que ouço isso.
Sempre pensei que os religiosos tivessem inventado a palavra malandro. Às vezes parece assim. Muitas pessoas observam os cristãos para ver se realmente eles falam o que pregam. Não sei o que está tentando fazer, mas vou logo avisando. Não lhe emprestarei nenhum dinheiro para tentar recuperar o que já perdi, disse George sarcástico. Não quero dinheiro emprestado. De fato, eu vim lhe pagar uma parte do que devo. Um pouco daquele dinheiro ajudaria bastante. O tom de George já era um tanto gentil. Bem, eu não tenho tudo o que lhe devo, mas aqui estão $5.000. Quando a venda da minha casa estiver concluída, poderei pagar o restante. Você vendeu a sua casa? Sim. Estava em nome da minha esposa e, portanto, ficou fora do processo de liquidação. Mas o Senhor me convenceu de que eu deveria colocar tudo aos seus pés. Então, pusemos a casa à venda e usaremos o dinheiro para repor as perdas de quem teve prejuízo com a falência. Nossa, nunca vi uma coisa assim, exclamou George. Também ouvi falar que você está vendendo o restaurante. Gostaria de conversar sobre a compra dele. Não vai sobrar muito dinheiro após pagarmos todas as dívidas, mas ainda nos sobrarão alguns milhares de dólares. Entendo do ramo porque minha família teve um restaurante por 30 anos. E você e sua esposa podem ficar e observar a operação até terem certeza de que podemos administrá-lo sozinhos. A conclusão dessa história se deu 1 ano depois, quando George finalmente se tornou cristão. Apesar que 1 semana ou 2 semanas antes de um ataque cardíaco fatal. O novo dono continuou a impactar a comunidade com a aplicação dos princípios bíblicos em sua vida e em sua empresa. Aqui, agora são palavras minhas, não é um princípio, é um mandamento. O crente tem o dever de pagar o que deve. Na verdade, um crente não, qualquer pessoa. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esses vídeos não são crentes, mas eles são honestos. E tem alguns que são até mais honestos do que alguns que se dizem crentes, certo? Mas o princípio, o mandamento é universal. Quem deve, tem que pagar.